Olá, fique comigo hoje porque hoje iremos falar sobre Jubiabá, o nosso quarto romance do Jorge Amado de leitura, e que, por incrível que pareça, o personagem principal não é o Jubiabá, e você vai ter que ficar comigo para poder entender isso. Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma leitura aqui do projeto Bodega Domada, do Bodega Literária. E para que você possa saber um pouco mais sobre o projeto e sobre as leituras que já rolaram aqui, vai na guia lá do nosso perfil, que tem todos os livros que já rolaram. Esse é o nosso quarto romance aqui lido. Então acompanhe o projeto, pegue os livros que você tem em casa, acompanhe quais serão os próximos e venha comigo para essa leitura. Hoje iremos falar sobre Jubiabá, como já tinha dito, escrito em 1934, que é o romance, digamos assim, dos quatro que nós lemos até agora, é o meu preferido até o momento, e que, digamos que o Jorge Amado, ele expandiu ainda mais a sua literatura baiana, principalmente para tratar de um passagem tão complexo como o que é aqui dentro do livro, que não é Jubiabá, por incrível que pareça, mas sim Antônio Balduino. O romance, a gente diz que é um romance de formação, porque realmente ele vai falar sobre um personagem chamado Antônio Balduino, que é esse negro que é o personagem principal da história, que nós iremos acompanhar desde a sua infância, o momento em que ele é criancinha, que ele nasceu praticamente, até realmente aí o seu momento de ascensão, de redenção, que é quando ele já está na fase adulta e ele participa de algo bem grandioso na sua vida. Então nós iremos acompanhar então essa formação do caráter desse personagem para os dias atuais, em que a história, no caso, vai se encontrar até o final do livro. Mas, fazendo aqui um breve resumo aqui do que se trata o livro, para que você possa entender um pouquinho sobre por que esse personagem é tão engraçado e cativou a gente bastante, eu vou falar um pouquinho sobre os pontos principais da vida do Antônio Balduino, ou Baldo, como ele é conhecido. Nós iremos acompanhar o Baldo desde pequenininho, quando ele morava no Morro do Capa Negro. Ele vivia ali nessa favela, nessa periferia local, em que acompanhava a vida daquele povo ali, daquele local, e por isso mesmo entendia as dificuldades da sua vida, ali um povo sofrido, mas também com muita festa, com muita macumba e tudo mais que pode rolar naquele morro. Desde muito cedo ele não conhece nem o pai nem a mãe, porque eles morreram muito cedo, muito cedo. Ele foi criado a partir da sua tia, e essa tia também morre de uma certa forma bastante cruel, como é narrado aqui no livro. E esse menino então vai ser adotado por uma família ali rica, como era costume naquela época, famílias ricas ali adotarem crianças negras para poderem criar, como um criado, digamos assim, e ter uma vida um pouco melhor assim do que a vida anterior que ele tinha. Então a gente acompanha então essa transição do Baldo saindo da favela e passando por uma vida um pouco melhor num bairro mais nobre e vivendo com essa família rica. Só que o olhar que ele tem a partir desse ponto de vista, morando nessa família rica, faz com que ele se transforme e passe por uma coisa que ele nunca achou que ia passar na vida, mas é um certo tipo de preconceito, que faz com que ele se transforme e queira fugir dessa casa. E é então essa fuga dessa casa, dessa família rica, que ele volta para as ruas, mais uma vez, e passa a maior parte da sua adolescência vivendo como menino de rua, com um grupo de meninos, o que fez lembrar muito algo que vai acontecer mais para frente, que poderia então ser aqui uma experiência que o Jorge Amado teve para poder formar o seu próximo romance, que é o Capitães de Areia. Então nós iremos acompanhar então esse Baldo com esse grupo de meninos de rua, vivendo ali pelas ladeiras de Salvador, brincando, sendo malandro, enfim, tendo essa vida de malandragem. Então depois que a gente conhece e entende essas aventuras de moleque do Baldo e dos seus amigos, o Baldo cresce, vira um adulto, e ele, por isso, precisa, então, arrumar um emprego, já que ele tem ali expectativas de criar família, de ter a sua mulher, encontrar a amada da sua vida. E por isso mesmo, então, ele vai, com alguns dos seus amigos, para o interior da Bahia, ali por várias cidades do Recôncavo Baiano, trabalhar como lavrador, ali nas culturas de fumo, de cacau e tudo mais, coisa que nós já conhecemos lá em Suó, essa vida lá desse povo que vive vivendo da forma de arredentária. Então, vivendo ali com aqueles plantadores naquele interior da Bahia, ele percebe como é a vida do povo sofrida, ele parte de uma cena muito interessante, bastante sofrida, que eu achei bastante impactante, que é quando o Baldo vai participar de um enterro, e além de ser engraçada, porque durante o enterro eles também estão paquerando a filha da defunta, e tem uma cena bastante engraçada, mas
a gente percebe essa questão de como esse povo vive entre o querer viver e a morte, assim, como são bem próximos esses elos. E o Jorge Amado conseguiu descrever isso muito bem aqui dentro desse livro. E fora isso, né, a gente então consegue entender a vida sofrida de fome, de trabalho quase escravizado que esse povo vive aqui dentro, e todas aquilo que a gente já presenciou e já viveu em romances anteriores que ele já escreveu. E conforme o romance vai passando, né, e o Baldo começa digamos assim, ficar um pouco saturado dessa vida de trabalhar em campo, ele foge mais uma vez daquele local, e por incrível que pareça, durante o caminho da sua volta para a Bahia, né, para Salvador, ele encontra um circo. E é durante esse circo que tem também um dos melhores capítulos que eu já li, que é sobre o circo, que ele vai viver ali, trabalhar, né, como lutador de circo, desafiando as pessoas que queiram lutar com ele nesse circo para poder ganhar dinheiro, coisa que ele também já foi conhecido anteriormente como um bom lutador, né? O livro começa com uma cena em que ele está lutando na Praça da Sé, em Salvador, e também mostra essa potência que é esse negro, né? Tido como um herói por muitos, mas que quando a luta acaba ele volta para a sua vida normal e pacata, né? De sonhador, de namorador, né? De malandro e tudo mais, mas que ele tem realmente esse semblante de herói que vai percorrer, que vai ser o ápice aqui, que vai ser no final desse livro, né? Que é essa construção desse personagem, dessa vivência para tornar o que ele vai ser. Então é bastante curioso assim, a gente poder acompanhar a vida desse personagem crescendo dessa forma, né? E tendo como um ponto de vista um personagem principal muito interessante, que eu vou falar dele mais adiante. Mas o momento ápice do livro, o momento ápice é quando o Balduino aqui nele, depois de adulto e de passar por uma coisa que vocês precisam ler para saber o que é e por que ele se transformou nesse homem mais responsável, digamos assim, ele vai trabalhar como operário, né, trabalhando ali como estivador do cais, dos portos de Salvador. E no momento ali está o ápice da greve dos operários, em que eles estão procurando por melhorias, né, um trabalho menos escravizado e que vale realmente o que eles possam ganhar, né, que seja um pouco a mais do que eles ganham para compensar realmente o que eles trabalham. E o João, né, ele vai participar da greve local, incendiando ali a maior parte do grupo que ele participa. E ele vai então ser também um dos grandes heróis nessa luta. Então é bem curioso, né, como ele tem esses vários semblantes de herói, como eu falei, e uma dessas fases de herói é dentro dessa greve dos operários, em que ele vai ter um grande papel e vai então se transformar nesse líder, digamos assim, visto muito bem quisto por muitos, e que vai se transformar então nesse herói, né, para muitos que ouvem falando dele ali, e também um perigo, né, para os que são contra esse movimento. Então Jorge Amado consegue muito bem, né, criar essa formação desse personagem. Por isso que eu falei que é um personagem muito multidimensional, porque a gente consegue ver várias facetas dele, né, como adulto, como criança, como um grevista, como um sonhador. Um dos grandes sonhos, né, do Antônio Balduino é realmente conseguir ter a sua vida contada ali através de canções, né, de histórias, o Jorge Amado chama de ABC, né, que é aqueles causos contados das histórias de grandes heróis. A gente não sabe se ele vai ter isso contado ou não, você precisa ler o livro para saber, mas ele almeja ser esse herói para muitos e para si próprio. E o mais curioso, né, que o Jorge Amado, então, diferente dos outros livros que fala muito mais sobre um coletivo, né, uma causa coletiva, aqui ele vai partir mais do individual, né, falando de um personagem, né, que traz muitos outros, mas com ponto de vista de um único personagem, que até o fim então vai sendo levado a esse coletivo, né, que é essa greve. Então por isso que eu digo que ele está muito mais multidimensional, e ele expandiu muito mais a sua literatura dentro desse livro, porque nós não estamos apenas em Salvador, né, mas vamos viajar por vários lugares, né, conhecer várias aventuras, várias lendas e vários personagens que são bastante importantes aqui dentro desse livro. Bom, mas vamos para o ponto importante aqui desse vídeo que eu queria fazer para vocês, né, que é o porquê o livro se chama Jubiabá, né, sendo que o personagem principal é o Antônio Balduino. E eu falei aqui várias vezes que era João Balduino, mas é Antônio Balduino. Bom, Jubiabá, né, para quem conhece ou mora em Salvador, né, já conhece algumas das histórias de Salvador, foi um pai de santo muito famoso, né, e ele aqui vai ser um dos personagens mais emblemáticos dentro desse livro aqui do Jorge Amado, que ele me lembrou muito, por exemplo, pensem no Dumbledore em Harry Potter ou no Gandalf em Senhor dos Anéis. Então, vai ser algo parecido aqui dentro do Jubiabá. Então, esse personagem vai ser como um guia espiritual e de conselhos para o Antônio Balduino. Ele vai surgir e desaparecer aqui em alguns momentos, né? Sendo então uma das estrelas principais desse romance, além, né, do Antônio Balduino.
Basicamente, ele vai ser o alicerce espiritual do Antônio Balduino, quando ele mais precisa, quando está precisando de algum conselho espiritual, alguma questão mais religiosa, ou até mesmo procurar a verdade dentro de si, ele procura o Antônio Balduino, sendo que vai fazer muita falta no final do livro, vocês quando lerem vão perceber isso. E o engraçado também é que o Jorge Amado faz vários contrapontos aqui dentro, entre esses dois personagens, que é o Antônio Balduino e o Jubiabá. O Jubiabá aqui parece uma criatura muito frágil, muito velha, raquítica, quando na verdade ele tem um poder assim muito grande. Quando eu falo poder, assim, é um poder de espírito muito grande, uma verdade muito grande. Até a forma como ele fala é um pouco misteriosa, ele só fala em Nagô, né? O português misturado com Nagô, o que faz com que ele seja um pouco místico ali, né? E misterioso ao mesmo tempo, o que dá uma presença muito grande quando ele aparece dentro do romance. Mas é basicamente a voz da razão aqui dentro desse livro, e por isso que ele teve esse destaque tão grande aqui dentro do romance. Na versão da edição francesa desse livro, o nome do romance se chama Bahia Todos os Santos, não sei porquê, mas eu achei muito mais engraçado chamar de Jubiabá, porque realmente, né, os dois contrapontos desse romance são realmente o Jubiabá com a sua voz da razão, né, essa voz mais interior, né, e tudo mais, enquanto que o Antônio Balduino é a força, né, essa concepção desse crescimento quanto à questão física. Então a gente tem esses dois pontos, o físico com o material. Outra coisa bastante engraçada também, muito cativante do livro, é que ele tem muitas músicas aqui, né? Não só os sambas narrados, mas também como as cantigas, as aventuras dos ABCs que são contados, como também as músicas do terreiro, as músicas cantadas pelos amigos do Antônio Balduino, como também pelo próprio Antônio Balduino, que também escreve sambas e tudo mais. Então, tem essa áurea musical também dentro do livro, que vai aparecer também nos romances de Jorge Amado mais pra frente. Vocês também vão perceber isso. Então tá aqui, né? Só quero mostrar pra vocês isso. É um romance que vale muito a pena ler. Ele é um pouquinho maior do que os outros, o que explica essa questão da dimensão, né, dos personagens e da história, como ela vai evoluindo. Esse romance aqui, né, também como os outros anteriores de Jorge Amado, vão formar o que a gente chama de romance dos 30, que vai marcar muito a literatura brasileira daquela época, né, na década de 30, porque vai trazer características regionais aqui na literatura, que falam sobre personagens que são marginalizados, né, que moram em periferia, mas que têm aquele apelo sexual, aquele apelo por uma mensagem muito mais politizada, e que realmente fala sobre a questão regional, para dar voz àquelas pessoas que precisavam de vozes, principalmente para a região norte e nordeste, né, que estavam em ascensão e que tinha problemas que precisavam ser expandidos para mostrar para o mundo brasileiro, para a população brasileira, que esses problemas existem, né? Isso é muito bem explícito aqui dentro desse livro, com a questão da greve dos operários, da forma como essa população vive em decadência, né, com fome, com miséria e tudo mais, o trabalho escravo em que eles vivem. Mas fora isso também, né, o Jorge Amado, como sempre, consegue muito bem mostrar o lado festivo dessa população e desse povo, com músicas, com festas, com tradição, com religião. E pela primeira vez aqui nesse livro de Jorge Amado, o seu quarto livro, ele consegue muito bem escancarar e trazer com muita maestria e poesia sobre o candomblé, mostrando assim os rituais, né, os deuses, os orixás, de uma forma muito poética e muito linda. Tem um capítulo chamado Macumba aqui dentro do livro, que é muito bem escrito e me tocou bastante, que vocês precisam conhecer. Então é isso, tá aqui um livro bastante forte, que eu amei, acho que tá dentre os 4 que eu li, é o livro que eu mais adorei das leituras e que vale muito a pena vocês conhecerem. Quem conhece, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Só uma coisa bem curiosa é que dentro desse romance aqui, tem um personagem que vai aparecer no próximo, que se chama Guma. Não sei se vocês conhecem ou não, mas ele faz parte do romance Mar Morto. Que eu fiquei, nossa, eu conheço esse personagem aqui, que engraçado que o Jorge Amado encaixou ele aqui dentro. E que nós iremos falar no nosso próximo vídeo. Já separei aqui, já comecei a leitura, na verdade, é o Mar Morto. Eu sei que muitos também gostam, eu estou amando esse livro. Para mim vai ser uma releitura, o Mar Morto, e que nós iremos falar aqui nas nossas próximas leituras, tá bom? Então é isso. Tchau para cada um e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro aqui no Bodega do Amado.